seus pulmões a fé deles em Cristo Jesus até o momento da sua morte. No momento que eles estavam ajoelhados, eles tiveram a oportunidade de negar Jesus, dizer: olha, eu nego esse Jesus, eu não sou seguidor dele, eu não vou morrer por ele. Eles podiam ali ficar livres, mas eles preferiram não negar a sua fé e morrer decapitados por essa fé. Agora, o que me chama a atenção nessa entrevista é que o senhor que estava entrevistando ontem perguntou se ele perdoaria aqueles que fizeram essa barbárie com seus irmãos. O que ele disse? Ele disse que tanto ele como a mãe agradeciam a esses homens por ter feito a esses jovens, 25, 23, 24 anos, entrarem no reino de Deus. Olha só, queridos, essa é a essência do perdão. Perdoar até os nossos piores inimigos, aqueles que nos fizeram tanto mal. Ele disse mais: minha mãe, se encontrasse qualquer um deles na rua, iria convidá-los para entrar em casa, iria orar pela salvação deles, e mais uma vez agradecer por terem feito aqueles 21 rapazes entrarem no reino de Deus. Coisa linda, né? Gente, eu fico pensando, diante de um exemplo desse, um exemplo de perdão como esse, que eu e você temos feito na vida cristã, será que por coisas tão mínimas comparadas a essa nós temos deixado de dar perdão? Será que depois de ver um vídeo desse, será que a gente tem coragem de continuarmos sendo egoístas na nossa vida cristã? Só pensarmos em nós mesmos? Não pensarmos naqueles que hoje estão sofrendo por causa da sua fé, estão sendo mortos por causa da sua fé? Isso não está acontecendo só ali, mas em várias partes do mundo. E chegará um dia aqui no Brasil. Nós já temos profetizado isso. A pergunta que eu faço: está a nação cristã evangélica brasileira preparada para isso? O que seria hoje uma perseguição como essa no Brasil? O Brasil também tem essa religião. O que seria hoje uma perseguição dessa no Brasil? Qual a porcentagem dos cristãos que não negariam a sua fé? Eu estava pensando nisso esses dias, ontem, hoje. Sabe a conclusão que eu cheguei? Não se assustem, mas eu tenho certeza, metade da igreja no geral não estaria preparada. Eu não tenho dúvidas que metade da igreja no geral negaria a fé em Cristo. Principalmente se nós pegarmos aquelas igrejas onde as pessoas só vão lá em busca de um bem material, em busca de um milagre, em busca de algo que Deus possa fazer por elas, mas elas não estão nem aí com Jesus. Eu tenho certeza que mais da metade das pessoas que frequentam essas igrejas onde se prega somente a busca pelos bens materiais, a busca pela prosperidade, busca pelas riquezas, eu tenho certeza que mais da metade dessas igrejas negaria a fé em Jesus, incluindo seus pastores. Isso é triste, lamentável. E se uma perseguição dessa viesse sobre o Brasil, eu tenho certeza que aqueles que deixam de perdoar o seu irmão por coisinhas mínimas também jamais teriam a atitude dessa mulher e desse homem que perdeu os seus dois irmãos em perdoar aqueles que fizeram esse mal.
Nós deixamos de perdoar por coisinhas mínimas, tão poucas. Nós às vezes contendemos por coisinhas tão bobas, mínimas. Estão lembrados da minha pregação aqui domingo? Foi quase um desabafo, foi praticamente um desabafo. Eu dizia, gente, estou ficando cansado. Mas esse vídeo me motivou ainda um pouquinho mais, porque eu percebi que talvez não, com certeza, o sofrimento que alguns colegas de ministério temos, não é nada comparado a esse sofrimento. Nós vivemos num mar de rosas, nós vivemos bem. Vai viver num desses países, vai sentir na pele essa opressão, sentir a espada no pescoço. Não é terrível? Mais uma vez eu volto a fazer a pergunta: estamos preparados? Será que se uma perseguição dessa vier ao Brasil, nós temos condições de amar esses inimigos? Às vezes temos dificuldade de amar nosso irmão, que Jesus pagou um preço tão alto. Eu li no início dessa ministração o versículo 7, 8 e 9 do Salmo 48. Vamos relembrar? Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Vamos repetir? Versículo 8. Pois o resgate de uma vida não tem preço. O resgate de uma vida não tem preço. O que é resgatar? É tomar de volta para si um bem, por exemplo, que foi sequestrado. Você paga o resgate e toma ele de volta para si, não é assim? É o mesmo sentido da palavra redenção. A palavra redenção lá no Antigo Testamento era você tomar de volta um escravo que fora vendido. Que nem em Israel, a cada 7 anos era ano do jubileu. Todos os escravos, eles deviam ser resgatados, redimidos a cada 7 anos. Então o pobre, que não tinha condições de pagar o preço de um resgate, ao 7º ano era libertado da escravidão. Sabe quanto valia mais ou menos um escravo? Cerca de 300 gramas de prata, equivalente a 30 moedas de prata. Lembram-se do preço de José, Jesus sendo vendido por um preço de escravo, por Judas Iscariotes? Era mais ou menos isso. 300 gramas de prata. Mas nem todo mundo tinha condições de pagar, principalmente o pobre. Então Deus determinou que a cada 7 anos, todos os escravos deviam ser libertados. Ou seja, eles eram resgatados. Acontecia aí a redenção. Então, o salmista escolhe exatamente essa palavra no Salmo 48 para falar sobre o valor de uma vida. Homem algum pode redimir a seu irmão, ou pagar o preço a Deus de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Agora vamos pensar por quê o resgate de uma vida não tem preço. O que dá valor a alguma coisa? Primeiro, a mão de obra. Quem fez aquela coisa? O autor de uma obra de arte, ele valoriza a obra de arte, não é verdade? Pega um quadro desses que eu pinto, tem um ali na entrada, eu tenho alguns lá em cima. Pega um quadro desses que eu pinto, está lá a assinatura, Jonas Leite. Quem dá alguma coisa para esse quadro? O máximo que pode dar o preço da tela, de algumas tintas. Até hoje o quadro mais caro que eu vendi, se não me falha a memória, foi por R$250. Um quadro lindo que eu pintei de Jerusalém. Demorei uns 4 meses para pintar aquele quadro. Cada dia eu dava uma pinceladinha, pintei
abóbada da mesquita de Omar, aquela figura de Jerusalém. O muro das lamentações, eu admirava aquele quadro, ficou muito lindo. Só que eu vendi ele, se não me falha a memória, estava precisando de dinheiro, tipo uns R$250. Isso porque eu havia pedido 200, a pessoa me deu mais 50. Eu já vendi alguns quadros assim, tudo nessa faixa. Agora, vamos dizer, se esse quadro, ou talvez um rabisco, tivesse a assinatura de Michelangelo, quanto valeria esse quadro? Não teria preço, só por causa do seu autor. Você tem valor por causa do autor que fez você, essa obra-prima da criação de Deus, né? Então, porque você foi feito por Deus, você já tem um grande valor. Você tem valor pela autoria de Deus na sua vida, amém? Agora vamos pensar num segundo motivo que qualquer coisa tenha valor, qualquer objeto, qualquer obra. Um objeto tem valor por causa da sua raridade. Quanto mais rara é a coisa, ela tem mais valor, concordam comigo? Quanto mais raro, ou seja, quanto menos peças de uma obra de arte existir, mais ela tem valor. Raridade. Você é uma raridade de Deus, então você tem um grande valor. Mas mais do que raro, você é singular. Ou seja, não existe ninguém igual a você no mundo. Somos em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tem as suas digitais. Ninguém tem o desenho da língua da sua língua, ninguém tem um desenho igual. Os seus olhos, ninguém tem uma pessoa com os olhos igual ao seu. Seus cabelos, ninguém tem um cabelo igualzinho ao teu. Mesmo formato, cor, quantidade, ninguém. No meio de 7 bilhões, você pode encontrar alguém parecido com você, mas igual não tem. Então você tem valor por causa da autoria de Deus que te fez. Você tem valor por causa da raridade que você é. Você tem valor por causa da sua singularidade. Agora um quarto motivo porque uma coisa tem valor: a oferta e procura. Você já reparou que Satanás é doido pela sua alma? Porque pessoas fazem pactos com quantias vultuosas com Satanás, porque Satanás quer a alma da pessoa. Então Satanás te procura, você tem uma procura, alguém que te quer. Mas mais do que Satanás, Jesus te quer muito mais, porque Ele quer resgatar aquilo que se perdeu. Então, se nós temos valor porque alguém nos quer, mais do que Satanás, esse alguém que nos quer ardentemente, Deus, Jesus, Ele quer-nos. E Ele dá tudo para nos resgatar. Ele tem um grande apreço pela nossa alma. Pensando nisso, meditando nessa manhã aqui, olha, andando de um lado para outro nessa manhã, pedindo a Deus para falar ao meu coração, e ouvindo a voz de Deus no meu coração, Deus falou assim: olha, eu já estava meditando nisso durante a semana. Aí na conversa com Deus essa manhã, Deus falou assim: diga para esse povo, tanto aqueles que estiverem aqui às 18 como às 20, que uma alma, uma vida tem muito valor para mim. Eu paguei um preço caríssimo para ter a redenção de cada um. Paguei o preço de sangue, como Pedro diz na sua primeira carta. Não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo.
como de um cordeiro imaculado e sem defeito. Se eu e você fomos resgatados por Deus e para Deus, a nossa vida é de Deus e para Deus. Toda a ofensa que eu pratico contra Deus, eu não posso atingir a Deus, porque Deus é inatingível, correto? E Satanás, sabendo disso, ele preparou um modo de atingir a Deus, porque Deus é inatingível. Quem pode ofender a Deus? Quem pode ir contra Deus? Mas se eu for contra a criação de Deus, se eu for contra a obra que Deus criou, eu estou indiretamente atingindo a Deus. E venhamos e convenhamos, quando eu atinjo a obra da criação de Deus, eu estou ofendendo a Deus, e de uma forma muito contundente, se eu afetar a obra da criação de Deus. Onde eu quero chegar? Simples assim. Vamos dizer, Satanás não conseguindo atingir a Deus, porque Deus é inatingível, ele atinge a obra da criação de Deus. Ele joga o ser humano no vício, ele deforma a criação humana, ele enche o coração do homem de perversidade, de corrupção, de tantas coisas que não prestam, não é verdade? Atingindo a criação de Deus, ele atinge diretamente a Deus. E eu e você, como é que nós podemos ofender a Deus? Como é que nós podemos atingir a criação de Deus? Quando nós ofendemos nosso irmão. Deus dá tanto valor à sua criação, à obra que ele fez com as suas mãos, que ele escolheu ser amado na pessoa que ele criou, na pessoa do ser humano. É como se ele dissesse, ó, você quer amar a mim? Ame o ser humano que eu criei, ame a pessoa que eu criei, você vai estar amando a mim. Olha só que interessante, quando nós amamos a criação de Deus, nós estamos amando ao Criador. Eu lembrei agora de um homem muito rico. E ele resolveu, depois que ele morreu, ele deixou uma declaração em cartório. Nessa declaração ele autorizava fazer um leilão de todos os seus bens, lá na sua mansão. E o objeto inicial do leilão era exatamente um quadro, um retrato do filho daquele homem. E foi aberto então o leilão, e os lances foram sendo oferecidos. E ninguém quis o quadro, que era o retrato do filho do dono da mansão. Todo mundo queria os quadros raros, as joias preciosas, os objetos de valor, mas o quadro do filho, o quadro que tinha um retrato do filho, ninguém quis. O leiloeiro, que já tinha o testamento em mãos, deu por encerrado aquele leilão, falou, acabou-se o leilão, não vamos leiloar mais. Não, mas como? Eu vim aqui para comprar aquela obra de arte, aquele objeto, aquela outra peça. Acabou. Por quê? Bom, eu tenho aqui o testamento do falecido nas minhas mãos, e no testamento está escrito que quem comprasse o quadro do filho dele acabaria por herdar todas as coisas, todos os demais objetos. E infelizmente nenhum de vocês quis o quadro do filho dele. Ah, se ele soubesse. Isso traduz o que para a nossa vida? Quando nós recebemos o Filho de Deus na nossa vida, recebemos tudo. De quebra ele nos dá todas as demais coisas. Então, se nós recebemos o Filho, o que o Senhor, Deus diz? Aquele que recebe o Filho, a mim me recebe. Aquele cidadão, o milionário, ele queria que o filho dele fosse honrado.
que as pessoas desejassem o quadro do filho dele, mas ninguém quis. E se alguém quisesse o quadro do filho dele, ele ia dar todas as demais coisas. Então é assim na nossa vida. Quando nós recebemos a Jesus, quando nós desejamos o Filho na nossa vida, nós temos tudo que o Pai possa nos dar. Tudo. Lindo, né? Então, queridos, quando nós amamos nosso irmão, nós estamos amando também a Deus, pois Deus é o Criador do nosso irmão. Quando nós aceitamos o nosso irmão, nós estamos também aceitando o amor de Deus, o amor de Deus que é derramado no nosso coração. Se nós, por outro lado, ofendemos ao nosso irmão, nós estamos ofendendo indiretamente ou diretamente a Deus, que escolheu ser amado na vida do outro, na vida do próximo. Às vezes é difícil? É. Mas se nós percebermos que amando o nosso irmão, amando o nosso semelhante, como nós amamos a nós mesmos, nós estamos também amando a Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro dos mandamentos. Temos agradado a Deus ou temos ofendido a Deus? A pergunta que Deus fez a Caim, lá, voltando ao tempo lá atrás, em Gênesis 3, Caim, onde está o teu irmão? Sei lá da vida do meu irmão, o que eu tenho a ver com ele? Sei lá. Foi essa a resposta de Caim? Mas Deus diz, você tem tudo a ver com a vida do seu irmão. Onde está o teu irmão, como está o teu irmão, é responsabilidade nossa. Porque é criação de Deus. Deus fez, Deus criou. E o resgate de uma alma, o preço de uma vida é incalculável. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Muito mais do que 300 gramas de prata, que era o preço de um escravo. A alma humana é incalculável, o valor da alma humana é incalculável, exatamente por esses 4 fatores que eu falei. Por causa da autoria, raridade, singularidade, oferta e procura. E outra, durabilidade. Quando você compra uma coisa, dependendo da durabilidade daquela coisa, o preço é maior, não é verdade? Quanto mais dura, mais caro é, não é verdade? A alma humana tem uma durabilidade. Ela não tem fim. Ela é eterna. E sendo a alma eterna, olha o valor que ela tem. Primeiro, por causa da autoria. Segundo, por causa da singularidade, raridade, oferta e procura, durabilidade. Pronto. Aí se torna incalculável o valor da alma humana. Quanto vale uma alma? Será que eu posso destruir essa alma que Deus criou? Lembre-se, uma palavra minha mal falada pode destruir uma alma. Um escândalo que eu praticar, fizer, causar, pode destruir uma alma. Uma atitude minha, um gesto. Lidar com almas é como se a gente estivesse lidando com cristais mais finos. Qualquer coisa pode ferir. E os ferimentos que eu causo numa alma humana ferem diretamente o coração de Deus. Vou repetir. Os ferimentos, as feridas que eu causo numa alma humana ferem diretamente o coração de Deus. E quantas pessoas feridas, machucadas. É por isso que as quintas-feiras nós introduzimos agora na quinta-feira passada, e a pastora Sandra vai estar me ajudando nisso, cura para as feridas na alma. Tem pessoas que têm o complexo da rejeição.
não sabem por que foram rejeitadas, ou se sentem rejeitadas. Às vezes vem lá do ventre, e a pessoa não sabe. Cresceram, essas feridas aumentaram na infância, mais ainda na adolescência, juventude. E hoje, muitas dessas pessoas feridas na alma, com o ferimento da rejeição, rejeitam a outras porque elas mesmas foram rejeitadas. Se tornam muito críticas, duras no julgamento. Muitas vezes se tornam perfeccionistas e não sabem que isso é consequência de uma rejeição que sofreram. Precisa de um tratamento. E o próximo tema da quinta-feira que vem, o próximo tema, eu quero falar sobre rejeição. Por que pessoas se sentem rejeitadas e acabam muitas vezes refletindo isso na vida de outras pessoas? Isso afeta todos os relacionamentos da vida humana, inclusive casamento, principalmente casamento. Como a autorrejeição atrapalha. Tem cura? Tem. Eu não vou falar tudo isso agora, mas um dos remédios para a cura da rejeição é saber que por mais que você tenha sido rejeitado na sua vida, juventude, adolescência, infância, até o ventre, Jesus nunca te rejeitou e nunca te rejeitará. Ele pagou um preço caríssimo pelo seu resgate, para ter você de volta para Ele. Ele te criou de uma forma singular. Você é raro. Satanás quer pagar pela sua alma. E essa alma que você tem é eterna. A durabilidade dela é inquestionável. Dura para sempre. Por isso que você jamais pode se sentir rejeitado ou rejeitada. Porque Deus te confere um grande valor. Mas eu vou falar mais sobre isso na quinta-feira, junto com a pastora. Porque como eu já disse na quinta-feira passada, a psicologia ajuda o homem, mas é só uma muleta, é um auxiliar. Porque tudo aquilo de verdade que a psicologia descobriu ou fala, já estava descoberto na Bíblia, já estava declarado por Deus. Então eles simplesmente pegaram conceitos bíblicos, colocaram uma outra roupagem, puseram uma outra cara, às vezes um outro título, um outro nome, mas já estava ali descoberto na Bíblia. Agora, para nós finalizarmos essa palavra, eu quero levar você a pensar e a refletir comigo. Se eu pego ofendendo a criação humana, que é meu irmão, eu também pego se eu ofender a criação humana, que sou eu. Que direito eu tenho de me autodepreciar? Que direito eu tenho de me autodesvalorizar? Que direito eu tenho de me rejeitar? Que direito eu tenho de dizer que não tenho valor? Que direito eu tenho de não me amar? Porque para me amar os outros eu tenho que amar a mim mesmo. Não é assim que diz o mandamento bíblico? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, a você mesmo. Então, amar a você é um mandamento de Deus. Você se ama? Ou você tem complexo de inferioridade, rejeição, porque você não tem o cabelo que você desejaria ter, a cor de pele que você desejaria ter, nariz que você desejaria ter, coisas bobas, né? Detalhes sem importância. Quando você olhar para o teu corpo e se auto-rejeitar, lembre-se daqueles que não têm braço, daqueles que não têm pernas, daqueles que têm o rosto todo deformado.
daqueles que não têm um membro qualquer do corpo. Pegue um vídeo do Nick Vujicic, aquele que só tem o tronco do corpo, não tem as pernas, não tem os braços, só duas mãozinhas aqui. Ele faz tudo. Ele nada, ele dirige carro. Na casa dele ele faz de tudo. Lava louça, troca CD no aparelho, lê normalmente, faz tudo. E uma certa vez ele quis se matar. Quando ele era criança, 8, 9 anos, ele quis se afogar na banheira. Porque ele pensava, eu não tenho utilidade para nada nessa vida. Não tenho meus braços, não tenho minhas pernas. Para que eu vou servir? Vou me matar. Mas quando ele teve encontro com Cristo, ele percebeu que através dessas dificuldades na vida dele, ele poderia ajudar muitas pessoas. E hoje ele dá palestras no mundo inteiro. Já escreveu livros. E ele é uma referência para aquelas pessoas que não se valorizam, que acham que não podem, que não têm condições, que gostaria de ser de outra forma, que gostaria de ter outro formato do corpo, que gostaria de ter os braços mais bonitos, pernas mais bonitas, sendo que muitos não têm nem esses membros do corpo. Você pode andar, pode correr, pode enxergar, pode ouvir, pode falar. Olhe para você, perfeito. Você não precisa de aparelho para sobreviver, quando muitos estão aí sobrevivendo por aparelhos. Você anda com as próprias pernas. Você vive. Não é uma bênção de Deus? E aqueles que não podem? Então esse rapaz aprendeu a viver com suas limitações, descobriu a felicidade. É difícil você encontrar uma pessoa tão feliz como ele. Muito feliz. Um senso de humor. Já assistiram os vídeos dele? No YouTube? Tem um senso de humor tremendo. Ele brinca com os problemas dele. E assim, a gente descobre que a gente não tem problemas. Que a gente tem toda a capacidade para alcançar todas as coisas. Para fazer, para viver, enfim. Aprenda com esse exemplo. Que mesmo apesar de todas as limitações, Deus nos criou da forma como Ele nos criou, para algum propósito. E esse propósito, essa missão, só pode ser realizada por nós. Enquanto nós temos a liberdade nesse país que se chama Brasil, enquanto por algum tempo nós temos essa liberdade, vamos fazer, vamos realizar, vamos viver essa liberdade. E dias virão que você desejaria viver esses dias e não mais poderá. Por que lamentar-se? Eu não tenho um celular do último modelo, 6G, 7G, 8G, sei lá que porcaria é isso. O meu é nenhum G. Olha só. Nem internet tem. Mas serve para o que ele foi criado. Ele não foi criado para fazer e receber ligação. Basta. Tem celulares por aí que tem de tudo. Fala, anda, come, bebe, mas não recebe ligação, nem faz ligação, nunca tem internet. Quando você vai ligar para a pessoa, nunca você consegue falar, mas faz tudo. Aí você quer um que faz mais. Você quer um 8G? Já existe 8G? É 4G? Hã? Só está em 3G? É 4G. Aí tem jovem orando. Ah, Senhor. Fizeram uma peça interessante, o Herbert estava mostrando. Enquanto cristãos estão morrendo pela sua fé, jovens cristãos em países livres estão orando a Deus. Faz com que o preço do celular 4G baixe, para que eu possa comprar. Eu quero comprar o último modelo de celular. Enquanto aqueles jovens ali morrendo por causa da sua fé. O que é mais importante? Às vezes nós
Por vivermos num país com tanta facilidade, esquecemos e invertemos as prioridades. Aquilo que é mais importante. O mais importante é a nossa fé. O mais importante é nós falarmos do amor de Jesus para as vidas que se perdem, para aqueles que estão sem salvação, sem esperança nesse momento. Nessa hora, exatamente nesse momento, domingo, 19h30, horário de verão, horário de Brasil. Muitas pessoas estão se matando, que é exatamente no domingo, final do domingo, que as pessoas se matam. Começa a ouvir a musiquinha do Fantástico, vem aquela agonia, aquela angústia. Lembra que amanhã é segunda, começa mais uma semana, tudo de volta, tudo de novo, tudo novamente. Enfrentar aquele ambiente de trabalho chato, aquele chefe de cara fechada, enfrentar a vida, os problemas. Aí a musiquinha do Fantástico vem lembrar que o domingo está acabando, outra semana já começa, e os problemas novamente. Eu tinha essa angústia. Eu lembro da minha adolescência, a musiquinha era aquela: olhe bem, preste atenção, nessa também, nós temos mais lugares para nós. Ainda essa musiquinha? Parece a música do Silvio Santos. Essa música do Fantástico. Ainda é essa musiquinha ou é outra? Já mudou, né? Essa é aqueles que é do meu tempo, lembram? Vocês lembram dessa musiquinha? Musiquinha infernal, desgraçada. Quando eu ouvi essa musiquinha, dava um desespero, dava vontade de se matar. Ai, amanhã, segunda-feira de novo, amanhã, trabalhar, levantar, estudar. Dava desespero. E é esse hoje não. Amanhã é segunda, glória a Deus. Depois terça, amém. Quarta, glória. Quinta, beleza. Sexta, para mim todo dia é uma oportunidade de viver. Estamos vivos. Olha que bênção. Ainda que nós tenhamos que correr, trabalhar, estudar, lutar, é uma bênção poder viver. É uma bênção, não é mesmo? É uma bênção poder viver, mesmo com muito trabalho, mesmo com muita luta, mesmo com muita fadiga. É bênção viver. E é isso que nos traz alegria. Porque a gente sabe que por mais que difícil que seja a vida, Jesus está conosco, Ele vai conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Falou: eis que eu te prometo estar convosco todos os dias da sua vida. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. E eternamente. Sempre, sempre, sempre. Se a presença de Cristo vai conosco, é o que importa, é o que basta, porque Jesus nunca me rejeita, Jesus me valoriza e com Ele eu sou feliz. Amém? Curve sua cabeça que eu vou orar com você. Deus, nessa noite temos ouvido a Tua palavra, nessa noite nós aprendemos quanto vale uma alma, quanto vale a nossa alma, quanto Tu pagou de resgate por nós, quanto Tu nos valoriza, quanto Tu nos quer, e como nós devemos valorizar a vida do nosso irmão, querer bem a vida do nosso irmão, não ofendermos ao nosso irmão, mas procurar agradar, porque é obra Tua, é uma obra singular, durabilidade eterna. Jesus, nos ajuda a perdoar. Vimos o exemplo daqueles cristãos que perdoaram seus algozes, aqueles que mataram seus irmãos, filhos, e eles nos dão o exemplo de perdoar, quando muitas vezes por coisas tão pequenas, tão mínimas, deixamos de amar e deixamos de perdoar. Sabemos que não temos esse direito, Senhor, nem de deixar de amar nosso próximo, muito menos deixar de amarmos a nós mesmos. Queremos nos aceitar do jeito que nós somos, do jeito que Tu nos criou, exatamente dessa forma. Que assim o Seu amor, Seu grande amor, seja derramado
em nossos corações. Amém. Louva-me, Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos, nessa oração, pedir a Deus essa renovação de vida, renovação de entendimento, renovação do nosso ser, renovação da nossa alma, renovação do nosso amor, renovação das nossas vidas. Senhor Jesus, Queremos o teu coração em nós, Jesus. Coloca em nós o seu coração. em teu coração, Oh, Jesus. porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar novamente, fazendo dessa canção a nossa oração. Pense em tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Pense em tudo aquilo que não está bom, que podia ser melhorado, podia ser mudado, podia ser trocado. A nossa disposição de amar, de perdoar, de aceitar, de querer a nós mesmos. A nossa prioridade em buscar mais as coisas de Deus. Pense nisso e ore assim. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Renova-me. Necessita mais de ti. Aleluia! Aleluia! Aplauda Jesus, aplauda Ele. Glória a Deus. Chegamos ao final dessa primeira reunião. Tenho alguns avisos. Quinta-feira estamos falando sobre cura interior. Não, você não pode perder. Cura para as feridas da alma. Eu e a pastora Sandra. Muito bom. Foi excelente nessa quinta-feira. Será ainda melhor nessa próxima. Vamos falar sobre a rejeição, esses complexos que afetam tanto a gente, tá bom? Quinta-feira às 20 horas. Sábado tem sorvetada em prol da compra dos instrumentos aí para o grupo de samba, tá? Então custa R$5 o convite, com direito a bolo, sorvete, né? E vai ter também aqui um louvor, um karaokê, tá? Quem quiser vai poder subir aqui, cantar, louvar, né? Vai ser muito bom, tá bom? Então prepare um louvor para você vir aqui. Enquanto a gente toma sorvete, você vai poder cantar. Apresente um louvor com a sua família. Olha que interessante, né? Pessoal? A família toda apresentando um louvor. Vai ser muito gostoso, muita descontração, né?
sorteios, né, de brindes, muitas coisas boas aí no sábado. Ao invés de ficar em casa, lá triste, sozinho, vem para cá, vem curtir esse louvor, essa noite de comunhão, e vai ser muito bom tomando aquele sorvetinho muito gostoso, né? Um bolo. Domingo é a ceia do Senhor, mas de manhã nós temos o café, muito bom, tem sido ótimo também. Os estudos sobre o Sermão da Montanha, e à noite juntos aqui com a ceia, tanto às 18 como às 20 horas. Amém? Sim. Ah, sim. Na ceia ou em qualquer dia do mês, você pode trazer também 1 quilo ou mais de alimento e vai estar servindo para ajudar aqueles que necessitam. Se você trouxe a sua oferta, a sua contribuição, segure nas suas mãos, que eu quero orar por essa oferta, por essa contribuição, mas antes também eu quero declarar uma bênção sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor é aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Então essa bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores, é a que eu desejo que esteja sobre a tua vida. Bênção sobre tuas finanças, bênção sobre o seu trabalho, bênção sobre o teu celeiro, bênção sobre o teu salário, sobre a tua despensa, sobre o teu material e equipamento de trabalho, bênçãos sobre os seus negócios, sobre a sua clientela, bênçãos em todas as áreas da sua vida. Receba essa bênção, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Seja feliz, abençoado por Deus. Pode trazer, que Deus abençoe, enquanto nós cantamos o último cântico para encerrar. Quem quiser permanecer conosco, permaneça, que temos mais aí no segundo culto. Quem tiver que ir embora para casa, tenha um retorno abençoado, feliz na presença do Senhor. Uma noite também abençoada, cheia de paz, uma semana repleta das bênçãos de Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você não se esqueça.
graça aí do sermão, vai na